chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti, chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No ano de 2018, o Papa Francisco nos presenteava com a sua exortação apostólica Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual. Ele iniciava esse documento dizendo assim: Alegrai-vos e exultai, diz Jesus aos que são perseguidos ou humilhados por causa dele. O Senhor pede tudo e, em troca, oferece a vida verdadeira, a felicidade para a qual fomos criados. Ele nos quer santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. Com efeito, o chamado à santidade está patente de várias maneiras, desde as primeiras páginas da Bíblia. A Abraão, o Senhor o propôs nestes termos: anda na minha presença e sê íntegro. Então, nós todos somos chamados à santidade. É preciso que a gente de fato descubra que ser santo não é um chamado para alguns privilegiados apenas, é chamado para todo cristão. E na catequese que nós vamos refletir hoje do Papa Francisco, ele fala da esperança de sermos santos, que nós possamos alimentar essa esperança buscando essa vida íntegra, correta, nos caminhos de Jesus. Façamos então a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos nossos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo, teu amor se revela no santo e na pessoa singela
texto bíblico que ilumina nossa reflexão de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Ouçamos com muita alegria, um coração acolhedor. Portanto, estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra em nós. Corramos com perseverança na corrida, mantendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Em troca da alegria que lhe era proposta, ele se submeteu à cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Para que vocês não se cansem e não percam o ânimo, pensem atentamente em Jesus, que suportou contra si tão grande hostilidade por parte dos pecadores. No dia do nosso batismo, ressoou para nós a invocação dos santos. Naquele momento, muitos de nós éramos crianças, levados no colo dos pais. Pouco antes de fazer a unção com óleo dos catecúmenos, símbolo da força de Deus na luta contra o mal, o sacerdote convidou toda a assembleia a rezar por aqueles que estavam prestes a receber o batismo, invocando a intercessão dos santos. Era a primeira vez que durante a nossa vida nos concediam essa companhia de irmãos e irmãs mais velhos, os santos, que passaram pelo nosso próprio caminho, que conheceram as nossas mesmas dificuldades e vivem para sempre no abraço de Deus. A carta aos Hebreus define essa companhia que nos circunda com a expressão multidão de testemunhas. Assim são os santos, uma multidão de testemunhas. Na luta contra o mal, os cristãos não se desesperam. O cristianismo cultiva uma confiança incurável. Não acredita que as forças negativas e desagregadoras possam predominar. A última palavra sobre a história do homem não é o ódio, não é a morte, não é a guerra. Em cada momento da vida, somos ajudados pela mão de Deus e também pela presença discreta de todos os crentes que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A sua existência diz-nos, antes de tudo, que a vida cristã não é um ideal inacessível e, ao mesmo tempo, conforta-nos. Não estamos sozinhos. A Igreja é composta de inúmeros irmãos, muitas vezes anônimos, que nos precederam e que, mediante a ação do Espírito Santo, participam das vicissitudes de quantos ainda vivem aqui na Terra. A do batismo não é a única invocação dos santos que marca o caminho da vida cristã. Quando dois noivos consagram seu amor no sacramento do matrimônio, invoca-se de novo para eles, desta vez como casal, a intercessão dos santos. E essa invocação é fonte de confiança para os dois jovens que partem para a viagem da vida conjugal. Quem ama verdadeiramente tem o desejo e a coragem de dizer para sempre, mas sabe que tem a necessidade da graça de Cristo e da ajuda dos santos para poder levar a vida matrimonial para sempre. Não como alguns dizem, enquanto o amor durar. Não, para sempre. Caso contrário, é melhor que não te cases, ou para sempre ou nada. Por isso, na liturgia nupcial, invoca-se a presença dos santos, e nos momentos difíceis é preciso ter a coragem de levar o olhar para o céu, pensando nos numerosos cristãos que passaram através das tribulações e conservaram brancas as suas vestes batismais, lavando-as no sangue do Cordeiro. Assim reza o livro do Apocalipse. Deus nunca nos abandona. Cada vez que tivermos necessidade, virá um dos seus anjos para nos animar e para nos infundir a consolação. Anjos, às vezes, com o rosto e um coração humanos, porque os santos de Deus estão sempre aqui, escondidos no meio de nós.
Isso é difícil de entender e até de imaginar, mas os santos estão presentes na nossa vida. E quando alguém invoca um santo ou uma santa, é precisamente porque se encontra próximo de nós. Inclusive, os presbíteros conservam a recordação de uma invocação dos santos, pronunciada sobre eles. É um dos momentos mais emocionantes da liturgia da ordenação. Os candidatos deitam-se no chão com o rosto virado para baixo, e toda a assembleia, presidida pelo bispo, invoca a intercessão dos santos. Um homem ficaria esmagado sob o peso da missão que lhe é confiada, mas ouvindo que o paraíso inteiro protege, que a graça de Deus não faltará, porque Jesus permanece sempre fiel, então ele pode partir sereno e encorajado. Não estamos sozinhos. E o que somos nós? Somos pó que aspira ao céu, frágeis nas nossas forças, mas é poderoso o mistério da graça que está presente na vida dos cristãos. Somos fiéis a esta terra que Jesus amou em cada instante de sua vida, mas sabemos e queremos esperar na transfiguração do mundo, no seu cumprimento definitivo, onde finalmente já não haverá lágrimas, maldade, sofrimento. Que o Senhor conceda a todos nós a esperança de ser santos. Mas alguns de vós poderão perguntar-me: Padre, é possível ser santo na vida de todos os dias? Sim, é possível. Mas isso significa que devemos rezar o dia inteiro? Não, quer dizer que tu deves cumprir o teu dever ao longo do dia, rezar, ir ao trabalho, proteger os seus filhos. Mas é preciso fazer tudo com o coração aberto a Deus, de modo que o trabalho, até na enfermidade e no sofrimento, inclusive nos meios das dificuldades, permaneça aberto a Deus. E assim é possível ser santo. Que o Senhor nos dê a esperança de ser santos. Não pensemos que é algo difícil, que é mais difícil ser delinquentes do que santos. Não, podemos ser santos, porque o Senhor nos ajuda. É Ele que nos assiste. Então, não fiquemos pensando que é mais fácil ser delinquentes do que ser santos. É o grande presente que cada um de nós pode oferecer ao mundo, que o Senhor nos conceda a graça de crer tão profundamente nele a ponto de nos tornarmos uma imagem de Cristo para este mundo. E o Papa Francisco então conclui essa sua catequese. A nossa história tem necessidade de místicos, de pessoas que rejeitam qualquer domínio, que aspiram à caridade e à fraternidade. Homens e mulheres que vivem aceitando até um quinhão de sofrimento, porque assumem o cansaço do próximo. Mas sem esses homens e mulheres, o mundo não teria esperança. Por isso, faço votos que vós e também eu recebamos do Senhor o dom da esperança de sermos santos. Viva a esperança! Viva a esperança! Viva a esperança! Viva a esperança! Os santos desempenham um papel importante na vida da Igreja. São pessoas comuns que, alimentadas pela fé em Deus, assumiram o projeto do reino como condição de vida. São pessoas que levaram a sério o que Jesus ensinou e decidiram viver a vida pautada no Evangelho. Fazer memória sempre dessas testemunhas fiéis ajuda-nos a compreender que também nós, pelo batismo, somos chamados à santidade, ou seja, somos chamados a viver com fidelidade o que nos ensinou Jesus no dia a dia, na família, no trabalho, na rua, nas lutas diárias em defesa da vida e do bem comum. O caminho da santidade é o amor, não há outro, porque Deus é amor. O amor nos desprende, nos descentraliza, nos lança ao encontro do outro, nos humaniza.
amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Chegamos assim ao final da nossa reflexão deste dia. Que nós possamos cada vez mais conservar em nós esse desejo da santidade. O Papa Francisco conclui então o documento Gaudete et Exsultate com essas palavras: peçamos ao Espírito Santo que infunda em nós um desejo intenso de ser santos para a maior glória de Deus e animemo-nos uns aos outros neste propósito. Assim compartilharemos uma felicidade que o mundo não poderá nos tirar. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Que os olhos mova-te com vento, não te atrase, chega Deus no tempo. Jesus Cristo por ti se fez homem. Aos milhares seguem o caminho, chama viva da minha esperança, este canto chega para ti. Seio eterno, divino da vida.